Olá, esta é a quarta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, onde nós vamos finalizar a correção das 26 questões da AP referente ao primeiro bimestre, tá? Então hoje nós vamos fazer do exercício 19 ao exercício 26, assim finalizando as 4 aulas, tá? Vamos começar pelo 19, né? O 19 diz o seguinte: identificar características de triângulos e classificá-los em relação à medida dos seus lados, né? Então aqui nós temos, eu coloquei triângulo, né? Mas na verdade aqui a questão vai falar sobre retas paralelas e ângulos, tá? Foi a habilidade mais próxima que eu achei sobre o tema. Então a questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas retas paralelas, U e T. Essas duas retas aqui, né, a gente simboliza matematicamente assim, né, ó, com esses dois traços, para indicar que elas são paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar, tá? Mesmo que você prolongue elas nunca vão se encontrar. Cortadas por uma transversal, ou seja, ela vai atravessar aí, né, V, que é essa daqui, ó, tá? E aí tem os ângulos, né? Ele deu um ângulo de 35 graus e deu esse ângulo aqui, que é essa letra grega chamada de beta, que é muito comum utilizar letras gregas para medidas de ângulos, tá? Em graus, né? A gente vai ter que calcular aquela abertura que entre as duas retas, né? E aí ele quer saber o seguinte: qual é a medida do ângulo beta, tá? Bom, isso aqui é uma propriedade da matemática que a gente fala que é o oposto do vértice, né? Eu tenho o vértice aqui, um ponto, tá? E na verdade tem esse ângulo aqui que ele representa uma abertura entre essas duas retas aqui, tá? E a gente percebe nitidamente que esse ângulo é o mesmo que esse, né? Por comparação, tá? Assim como esse é igual a esse, tá? E consequentemente, como é oposto ao vértice, ó, esse daqui é igual também ao beta e esse é igual a esse ângulo de 35 graus, tá? Dito isso, então é fácil fazer, porque esses dois ângulos representam meia volta, tá? Ou seja, uma volta completa 180 graus, uma volta completa 360, meia volta 180. Então, para descobrir aquele ângulo beta, basta fazer 180 menos 35, tá? Subtrai lá e a gente acha os dois, porque a soma dos dois é igual a 180, não é isso? Então vou pegar aqui a emprestada, que vai ficar 10, 10 tira 5, sobra 5, 7 tira 3, sobra 4, e esse 1 desce aqui direto, ou seja, aquele ângulo lá é 145 graus, né? Que é o mesmo que esse 145, o mesmo que esse 35, consequentemente igual aos de baixo também, tá? A questãozinha não é muito difícil não. Questão 20. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam adição e subtração, tá? Adição e subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Na verdade aqui a gente tem os números, mas nem é representação fracionária, é uma situação aqui de subtração, mas com número na escrita decimal, tá? A amplitude térmica é a diferença é subtração, não é isso? É a diferença numérica entre o valor máximo e o valor mínimo da temperatura registrada em um local durante o período de tempo. José mora em uma cidade onde a temperatura mínima registrada em um determinado dia foi de 8,5 ou 8 graus e meio, graus Celsius, né, que é a escala que a gente usa aqui no Brasil. Nesse mesmo dia, a temperatura máxima registrada foi de 21,3 graus Celsius. E aí ele quer saber qual foi a amplitude térmica, ou seja, a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima, tá? E aí é fácil de resolver também, a diferença a gente faz por uma subtração, não é isso? Então vou colocar aqui um número maior, 21,3 menos 8,5, tá? Aí agora é só resolver aqui, né? Vou pegar emprestado aqui, 13, então 13 tira 5, sobra 8, aqui não dá para subtrair, não tem que pegar emprestado de novo, então aqui fica 10, tira 2, ou tira 8, sobra 2, e aqui 1,
né? Então, a alternativa correta aqui é esta alternativa A, tá bom? Próximo exercício é uma habilidade do 9º ano, tá? Reconhecer as condições necessárias suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, tá? Isso a gente já fez em outras videoaulas, né? A característica de semelhantes não são iguais, eles têm algumas características semelhantes. A mais comum, que caiu aqui nas APs, é a característica dos ângulos, né? Então, se a gente identificar que dois triângulos com tamanhos diferentes têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes, tá? Então aqui a questão diz o seguinte, ó, observe na figura abaixo o triângulo cinza e os triângulos apresentados no quadro abaixo. Então o triângulo cinza ele tem dois ângulos de 45 graus e esse aqui que forma o canto, que é o ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, tá? Então nos triângulos abaixo nós vamos ter que identificar qual deles que tem a mesma características, né? Ou seja, que representam esta ideia da semelhança, tá? Então o quadro abaixo informa esses triângulos e a gente tem que observar qual deles que são semelhantes ao triângulo cinza. Ó, quais dos triângulos abaixo no quadro são semelhantes ao triângulo cinza, ou seja, ele precisa ter os mesmos ângulos, tá? E aí a gente percebe que o primeiro tem 145, 40 e 40, né? Esse daqui sim, tá? Nem precisaria saber aquele ângulo de 90 graus lá, né? Esse daqui também, tá vendo? Ele tem a mesma característica lá do outro, tem o ângulo de 90 mais o de 45. E esse daqui não, né? Porque tem 45, 50, tem o canto aqui, o 90 graus, mas não tem os outros ângulos iguais. Então, dito isso, é a alternativa que tem o 2 e o 3, alternativa B, tá? Então esta que é a alternativa correta. Bom, próximo exercício é uma habilidade geralmente estudada no 8º ano. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistema de equações, tá? Então, fizemos também outras videoaulas, né? Não vou relembrar tudo. Com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Na verdade, a questão pede só para a gente escrever uma situação problema usando a ideia de duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos. Geralmente nós usamos x e y, né, para representar dois valores desconhecidos, mas pode ser quaisquer letras, tá? Desde que sejam duas letras diferentes, certo? Aqui ele usou x e y. Vamos ler o problema e vamos ver a situação aqui, ó. Davi efetuou um saque no valor de R$ 1.200, certo? R$ 1.200 em um banco no qual o caixa só dispunha de notas de 10 e 50 reais. E por isso ele recebeu ao todo 56 cédulas, né? Ou seja, notas de 10, 50, 56 cédulas. Qual é o sistema de equações que permite calcular a quantidade x e y de cédulas de 10 e 50 reais, respectivamente? Então, o 10 representa o x representa 10, as notas de 10, e o y de 50, né? Respectivamente, que Davi recebeu. Bom, vamos marcar aqui primeiro, né? Só para ficar mais fácil para vocês compreenderem. O x está representando as notas, vou pôr as notas de 10 reais, e o y está representando as notas de 50 reais, né? Bom, dito isso, é só a gente montar, né? Se a gente somar as quantidades de notas de 10 e as notas de 50, vai ter que dar igual a 56 cédulas. Ou seja, a primeira equação seria x mais y igual a 56 cédulas, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar a quantidade de notas de 10, né? Então ficaria 10 vezes x, certo? 10 vezes x aí, que é a quantidade de notas de 10 reais, mais a quantidade de notas de 50, ou seja,
50 vezes y, isso será igual ao valor sacado por Davi, né? Que é R$ 1.200, tá bom? Então, a alternativa correta que tem as duas informações é a alternativa A aqui, né? A alternativa A que está certo, ó. X mais y igual a 56 e 10x mais 50y igual a 1.200. Algumas estão trocados os valores, né, e tal, então visa confundir aí as informações, não é? Bom, questãozinha também não é muito difícil não. Habilidade do 9º ano para a questão 23. Reconhecer um número irracional, tá? Só para relembrar, fizemos na aula passada, mas o número irracional é aquele número que ele é infinito e não periódico, né? Não repete a representação aí dele nas casas decimais, né? Diferente da dízima periódica, como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Ele já até explicou aqui, né, na habilidade, ó, infinita e não periódica, não repete os valores, tá? Estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Aqui não vai precisar, né? Na questões anteriores caiu a mesma habilidade, tá? Então ele vai pedir para que a gente faça o seguinte, ó. Observe os números apresentados no quadro. Aí tem raiz cúbica de 64. Só para lembrar, cúbica tem que achar o número elevado à terceira potência, não é? Que dá 64. 3,77, 10 sobre 3, raiz de 3 e menos 15. E aí ele pergunta o seguinte: qual desses números é um número irracional? Ou seja, a representação dele é decimal, infinita e não periódica, tá? Esse número aqui, o primeiro menos 15, é um número inteiro. Tá? Ele é um número inteiro. A gente viu a aula passada, não vou retomar tudo. Esse daqui é uma raiz de 3, é um número não exato. É uma das principais características dos números irracionais. Tá? Então, esse aqui é o número irracional, provavelmente a alternativa correta. 10 sobre 3, representação de fração, é o número racional, tá? Que é a representação forma A sobre B. E 2,77 é um decimal finito, é um número racional também, tá? E esse caso aqui, ó, aqui o resultado desta raiz, né, vai ser que número? Vamos pegar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 64 dá para dividir por 4, não é isso? 4 vezes quanto dá 64? Dá 16. 4 dividido por 4, 16 dividido por 4 dá 4, e 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o que é o 64? É 4 elevado à terceira potência, né? Só para relembrar. Então, aqui vai dar um número, vamos dizer assim, natural, né? É um número positivo aí, tá? Então, a alternativa correta é esta daqui, tá? Eu só relembrei, né, mas aqui no caso dá uma raiz exata, por isso que não representa um número irracional. As raízes não exatas geralmente não, representam um número irracional, decimais e infinitos. Bom, continuando aqui então, questão 24, tá? É uma habilidade do ensino médio, do 1º ao 3º ano, habilidade matemática, a A1 e a competência 01. Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza, né? Física, química e assim vai, que envolvam a variação de grandezas, pela análise de gráfico ou funções representadas e das taxas de variação com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Beleza, então variação de grandeza a gente sabe que é a representação aí de alguma coisa que nós usamos para representar quantidades ou medir algumas coisas, né? Bom, então diz o seguinte, o exercício 24. O gerente de uma empresa montou uma tabela contendo carga horária, né, quantidade de horas diárias, a idade, certo? E o salário de 5 novos funcionários, tá?
E aí ele quer saber o seguinte, ó, tá a tabela, né? Tem o nome dos funcionários, a carga horária, a idade e o salário, tá? E ele quer saber a variação máxima, né? Variação máxima entre cargas horárias diárias, entre as idades e entre os salários dos 5 funcionários. São, respectivamente. Então aqui nós vamos ter que separar, né? A primeira coluna está representando a variação das horas, né? Então vou colocar aqui, ó, horas, tá? E aí nós vamos olhar a variação máxima entre as horas, ou seja, qual é a menor e qual é a maior, né? Começando pela maior para ficar um número positivo. Então a maior hora aí, a maior carga horária é 8 horas, tá? E a menor é 4 horas, certo? 8 menos 4 costuma dar 4. Beleza. Agora a idade. A idade, né? Ou as idades, eu pôr aqui no plural, né? Que são mais que uma. As idades, a menor, na maior é 45 anos e a menor é 19. Então vai ficar assim, ó, 45 menos 19. 45 menos 19 costuma dar 26. Aqui dá até para fazer de cabeça, eu fiz já direto, tá? E o último é a variação salarial, né? Então a variação salarial entre os salários aí apresentados nesta tabela, tá? Entre o maior salário, que é R$ 2.200, menos o menor, que é 880, né? Bom, as alternativas que tem essas... Ah, não, só uma que tem aqui, né? Então já dá para saber que é 1.320 aqui, né? Porque, ó, a única que tem 4, 26. E aí aqui é essa daqui mesmo. Então nem precisa fazer a conta, né? Vamos marcar a alternativa aqui, a alternativa aí, que é a variação entre as faixas de salário, tá bom? Agora o próximo exercício é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta, que é onde as duas variáveis, né, os dois valores aumentam, né, um aumenta, o outro aumenta, de proporcionalidade inversa, onde um aumenta e o outro diminui, e entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas, ou seja, fórmulas, né, matemática, para expressar as relações entre elas, tá? Bom, esse exercício poderia ser feito usando regra de 3, tá? Mas eu preferi fazer usando matemática básica mesmo, né? Ou, melhor dizendo, vou fazer por regra de 3, aí já fica dentro da habilidade do que está aí no texto que eu coloquei. Ó, o primeiro andar entre um prédio, de um prédio tem dois apartamentos de 180 metros quadrados, que é o tamanho, tá? A unidade de área. Aí tem o segundo andar desse mesmo apartamento, também tem 2, tá? E cada apartamento, um pouquinho menor, 120 metros quadrados de área. E aí no terceiro andar tem um apartamento de 300 metros quadrados, tá? Um só, né? Aqui é um só, tá? E aí diz o seguinte o texto, ó: nesse prédio, o valor do aluguel de cada apartamento é proporcional à sua área, né? Ou seja, quanto maior o apartamento, maior o preço, proporcionalidade direta. E o dono desse prédio arrecada R$ 4.500 com os aluguéis, né? Com os aluguéis aí dos apartamentos, tá? E ele quer saber o seguinte, né? Qual é o valor do aluguel do terceiro andar, tá? Terceiro andar que tem um apartamento de 300 metros quadrados, tá? Bom, vamos separar então aqui as grandezas, né? Para a gente poder observar. Mas antes disso, eu vou somar a área total dos 9 apartamentos, né? Então são 2 aqui, né? 2, certo? Mais um apartamento aqui, né? Vou somar aqui a quantidade de valores aqui que a gente está representando, né? Na verdade, do total dos apartamentos, né? Então, assim, vamos ver aqui, depois eu já explico. Ó, então, 2 vezes o número aí do apartamento, né? 2 vezes
180 dá 360. Vou somar a área total alugada, tá? De todos os apartamentos, no caso do 5, né? Eu falei 9 aí. Bom, 2 vezes 120 dá 240, tá? E tem um único apartamento de 300 metros quadrados. Somando aqui tudo, que vai dar 10, sobe 1, aqui vai dar 900. Então ele tem 900 metros quadrados de área alugada e ele arrecada o valor de 4.500. Então vou separar essa informação aqui, ó. Então vai ser, ó, metros quadrados, tá? São 900 metros quadrados que ele tem de área, e isso corresponde a um valor em real de R$4.500, tudo bem? E aí ele quer saber quanto que ele arrecada usando a referência do terceiro andar, que é um apartamento que é 300 metros quadrados. Então vamos colocar isso aqui, né? 300 metros quadrados. Isso corresponde a uma quantidade X, que é um desses valores aqui, tá? Bom, vou simplificar aqui primeiro os zeros para ficar mais fácil, tá? E aí a gente resolve usando regra de 3, multiplicando cruzado. Então 9 vezes x dá 9x, certo? Igual a 3 vezes R$4.500, tá? Bom, vou fazer aqui no cantinho, dava até para fazer de cabeça, mas vou fazer aqui multiplicação básica mesmo, né? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4 dá 12, com o que subiu é igual a 13. Então, nos 9 apartamentos aí, no 9 apartamentos, caso ele alugasse, por isso que eu falei, né? 9x, né? Seria isso, se fosse proporcional, mas não são 9, né? São 5. Bom, então aí o que a gente vai fazer? Vai ser 13.500, certo? Dividido por 9, porque o 9 está multiplicando, passa dividindo. Fizemos bastante exercícios de regra de 3 aí ao decorrer do primeiro bimestre, né? Bom, então aqui vou juntar esses dois camaradinhas, então aqui vai ficar 1, 9 vezes 1 dá 9, para 13 sobra 14, fica 45, 9 vezes 5 dá 45, sobra 0, baixando 0, 9 vezes 0, baixando outro 0 aqui, né? Fica 9 vezes 0, e aí vai dar 0 aqui no final, tudo bem? Então significa que para o apartamento do terceiro andar, o valor arrecadado, que é o maior, R$1.500, que corresponde à alternativa D, tá? Bom, agora o próximo exercício diz o seguinte, questão 26, uma habilidade do sexto ano, tá? Envolvendo porcentagens e regra de 3. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem, certo? Porcentagem, com base na ideia da proporcionalidade. Então, aquela ideia da proporcionalidade que nós usamos a regra de 3. Tá? Então, sem o uso da regra de 3, utilizando o cálculo mental tal. Bom, é o mais parecido à habilidade que tinha envolvendo porcentagem e regra de 3. No caso, a gente vai fazer usando a regra de 3, tá? Mas era a que estava mais próxima aí, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Marcos compra sapatos de fábrica para revender. Em um determinado dia, ele comprou dessa fábrica um par de sapatos, né, por 262,50 e o revendeu por 346,50, obtendo assim um lucro com essa venda. Tá? Então ele aumentou aí o valor, e a gente precisa saber qual é o aumento, né, desse valor aí, tá? Qual foi o percentual do lucro, né? Então, ou seja, a gente vai calcular o lucro, mas ele quer que representa esse valor em percentual, ou seja, porcentagem do lucro que Marcos obteve com essa venda, tá? Então o primeiro passo aqui é fazer o seguinte, é calcular o quanto que ele arrecadou, qual foi o lucro, tá? Para fazer o lucro, basta a gente fazer a diferença, né, entre o valor que ele vendeu e o valor que ele pagou aí, né? Então, vou colocar os dois números aqui, vamos fazer uma subtração aqui simples, tá? Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar
4, que nem pegar emprestado, né? 2, 14, 8, isso. Então ele arrecadou R$84. R$84 foi o lucro dele, tá? Agora basta a gente fazer uma regra de 3 aqui para saber qual é o valor, quanto que isso representa em reais, né? Então vou pegar o valor que ele pagou, tá? Vou colocar aqui os dois valores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um valor aproximado, né? Que esse 50 aqui vai dificultar para fazer o cálculo. Então eu vou usar só o 262 e a gente vê por aproximação, que aí fica mais fácil da gente fazer, tá? Então vai ser, ó, 262, certo? E aí nós temos a porcentagem, ou seja, isso é o total que ele pagou. Isso representa quanto? Representa 100%. Tá? E aí nós temos o 84, certo? R$84, tá? Representando um valor que eu vou chamar aqui de X. Tudo bem? Então aí, feito isso, vamos fazer os cálculos aqui e a gente vai conseguir encontrar. Mesmo assim, ainda vai ficar um valor aí bem complicado, né? Porque vai ser uma continha aqui bem dificinho de fazer. Vamos lá. Então, multiplicando aqui em diagonal, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 262 vezes o x igual a 84 vezes 100, que é 84 mais 2 zeros, né? Já fizemos bastante esse tipo de multiplicação aí. Esse 264 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar x igual a 8.400 dividido, certo? Dividido por 262, certo? Bom, agora vamos fazer a divisão, né? Igual eu falei, uma divisãozinha aqui um pouquinho difícil de fazer, né? Mas vamos lá. Não para vocês do primeiro ano, né? 262, tá? Vou pegar esses 3 camaradinhas aqui para ficar maior, né? E aí o ideal é usando as alternativas. Vou pegar o 200, que aí fica mais fácil a gente fazer de cabeça, né? 200 vezes 1 dá 200, 200 vezes 2 dá 400, 200 vezes 3 dá 600. Então tá chegando um pouquinho próximo, aqui já passa, né? Então é uma dessas 3 aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, vou fazer aqui, ó, o 262 vezes 3. Eu fiz 200 para arredondar, que aí fica mais fácil de a gente saber, né? Porque dá para fazer de cabeça. Então aqui dá 6, aqui dá 18, não é isso? Vai 1. Aqui dá 6 com 1, 7. Aí, chegou bem próximo, né? Então vai ser 840 menos esse camaradinho aqui, né? Aqui precisa pegar emprestado, fica 10, sobra 4, aqui fica 7, e aí aqui vai ficar 13, sobra 5, certo? Então sobrou 54, tá? Descendo um zero aqui, então a gente já sabe que aqui é 3, tá? E aí só para finalizar, nem precisaria fazer, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar o 262 vezes 2, só para confirmar ali, ver se vai chegar perto. Provavelmente não vai dar exato, porque eu arredondei, né? Aqui vai dar 2, 1, aí, tá vendo? Ficou um pouquinho abaixo aqui, né? Que deu 524, tá? Bom, mas como a gente precisaria só saber qual é o valor aí, né? Fazendo, arredondando, fica mais fácil de fazer os cálculos aqui. Então, o lucro dele foi de 32%. Os R$84 aí representa isso, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, tá? Do curso de expansão. A gente finaliza as aulas do terceiro bimestre e aí é só vocês fazerem as correções aí das questões e entregar até o dia 30 de setembro, tá bom? Um abraço a todos, até!